Olá, irmãos. Bom dia. João capítulo 9 e o versículo 1 em diante diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Por que algumas pessoas nascem deficientes e outras não? A verdade, meu querido amigo e amiga, e também meu querido irmão e irmã, é que eu não tenho essa resposta. Essa é uma das respostas que você vai ter que esperar o próprio Deus responder. Porque sim, é um mistério. Nós sabemos que o pecado trouxe morte, trouxe destruição, e é claro, também trouxe as doenças. Então, infelizmente, já há crianças que têm câncer. O que elas fizeram? Fumaram? Beberam? Usaram drogas? Se alimentaram mal? Não, elas recém começaram a vida. Então, sim, existe algo errado com o ser humano. E muitos, infelizmente, sofrem mais do que outros. O pecado, ele traz injustiça. Ou seja, ele faz muitas pessoas, até mesmo que são boas, sofrerem mais do que pessoas que são más. Mas a boa notícia para você e para mim é que Deus, em breve, transformará tudo isso. O texto que nós lemos hoje, ele conta uma linda história de um homem, não era um garoto, não era um adolescente, era um homem já, que ele era cego de nascença. E naquela época existia uma crendice de que ele já tinha vivido uma outra vida, ou ele veio em espírito. E você sabe, a Bíblia é contra isso. A Bíblia diz que nós não temos um espírito, se nós morremos, tudo termina e nós esperamos que Jesus volte para ressuscitarmos. A Bíblia compara a morte a um sono, né? Estado de inconsciência, 53 vezes. Você já está cansado de ouvir isso aqui? Então, aquele homem não poderia ter vivido outra vida, certo? Também seus pais não poderiam trazer culpa para ele, porque o próprio texto bíblico diz que os pecados dos pais não trariam prejuízo aos filhos. Ou seja, Deus não iria penalizar os filhos por causa dos pais. O próprio livro de Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. Tanto a alma do filho como a do pai são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus vem contra a crendice da época e diz: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Porque os próprios discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse dessa forma? Muitas vezes na nossa vida nós imaginamos que tudo é recompensa, tudo é punição, tudo é retribuição, mas a verdade é que nem tudo é punição, nem tudo é retribuição. Muitas coisas ruins acontecem porque esse mundo é mau, porque esse mundo é cruel, porque o ser humano está infelizmente em decadência. Então não é castigo de Deus e muitas vezes não é resultado ou colheita de um erro que nós cometemos. É simplesmente porque o mal existe. E o mal, você já sabe, ele prejudica
os bons e até mesmo os maus também. E o que Jesus faz com aquele homem, você conhece a história? Ele devolve a visão. Ele faz um lodo, passa nos olhos daquele homem e manda ele se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Mas o bonito da história é que aquele homem dá um testemunho a respeito de Jesus maravilhoso, sem ver, sem conhecer Jesus pela visão. O que isso quer dizer para nós hoje? Que não importa as dificuldades, não importa até mesmo as deficiências que nós carregamos em nós, as dificuldades, os problemas, o que importa é a nossa decisão. E aquele homem, ele decidiu. E apesar de ter ouvido a voz de Jesus, assim como eu e você também ouvimos hoje, ele não viu, mas acreditou. E deu um testemunho poderoso a respeito do poder e da vontade de Deus. Então sim, mesmo não podendo dizer por que uns tiveram mais deficiência e outros menos, porque muitos tiveram mais dificuldade e outros menos, porque muitos passaram por essa vida aqui sofrendo mais e outros menos, nós sabemos que Deus pode usar todas essas coisas para glorificar o seu nome em nós e transformar a nossa situação. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, não desanime agora. Se as dificuldades apareceram, significa que Deus vai dar poder para você vencê-las. Se a tristeza veio, se a notícia que você recebeu foi ao contrário do que você queria, não desista agora. Imagine aquele homem, não era mais uma criança nem um jovem, como eu disse. Era um homem, durante a vida toda, pedindo esmola, mendigando, ouvindo que Deus não o amava, não gostava dele. Será que essa não é a nossa situação? Será que parece muitas vezes que Deus não olha para baixo para nos ajudar, para te ajudar? Pois é. Mas um dia Jesus passou ali. E o que acontece hoje, Jesus também passa na sua vida. Você está ouvindo a minha voz hoje, significa que Deus quer que você escute, quer que você saiba que Ele está na sua frente, que Ele está pronto a te ajudar. E mesmo sem ver, como foi o caso dele, e mesmo sem saber por que você está nessa situação, acredite, decida acreditar. Jesus não curou ele imediatamente. Jesus só passou lodo nos olhos dele. Um gesto até meio estranho, né? Jesus cuspiu no chão e colocou no olho dele. Situações que nós não entendemos. Condições que nós não gostaríamos de viver. Aquele homem poderia duvidar, não é mesmo? Poderia desistir. Mas mesmo naquela situação complicada e inesperada, ele confiou. E porque ele confiou, ele foi curado. Mas mais do que isso, Jesus transformou o coração dele. De mendigo em pregador do Evangelho. De medroso e embaixador do reino dos céus. De odiado por Deus, que muitos diziam, agora ele era um representante do próprio Deus, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Você não gostaria de viver essa experiência também? Então diga hoje, Senhor, me dê esse poder. Eu quero o seu poder em mim, Senhor. E Ele vai fazer esse milagre. Amém? Um bom dia, ou uma boa noite, uma boa tarde. Feliz sábado. E que Deus te abençoe.